Eu fui vendedora de artigos eróticos. Hoje eu vou contar para vocês essa minha experiência. Eu confesso para vocês que foi difícil no início, pela timidez. Pela timidez, eu sou tímida. Imagine eu vendendo artigos eróticos, né? Então, foi muito difícil. Quando eu decidi ser vendedora desses artigos, eu já trabalhava no meu ateliê, eu tinha meu ateliê de costura, mas eu queria, assim, ter uma renda extra. Então, eu decidi vender artigos eróticos com catálogo. E eu comecei, então, a vender esses artigos na minha casa, né, no meu ateliê de costura, apresentava para os meus clientes, as minhas clientes, e o negócio, gente, por mais que eu me empenhava para dar certo, para aquilo fluir, eu vendia, mas não saía daquela coisa meio gato pingado, sabe aquela coisa? Vende meia dúzia de coisas e para. As vendas não iam para frente, né? Então vendia muito pouco, mas eu mesmo assim eu vendia, oferecia, né? E assim foi passando os dias, até que uma vez uma senhora, ela foi na minha casa para arrumar bastante vestidos assim, e na conversa com ela, eu ofereci os produtos, né? Eu tinha produtos à pronta entrega e tinha também um catálogo erótico. Então, eu ofereci para ela. De imediato, ela se interessou. Gente, ela comprou tudo que eu tinha e mais coisa no catálogo. Ela, naquela conversa da gente, ela falou para mim que ela era prostituta e se eu quisesse também, ela iria oferecer para as colegas dela da rua e da casa de prostituição na qual ela trabalhava. Eu fiquei surpresa, porque assim, era uma senhora super discreta e tudo, mas no meu ateliê eu nunca tive problema, preconceito com nada, tá, gente? Eu atendia todo mundo. E aí eu falei para ela que eu queria, embora eu estava com vergonha, né? Eu falei, vender esses artigos na rua para as mulheres que fazem o programa, até aí tudo bem, porque eu estava na rua mostrando o catálogo. Agora, para entrar numa casa de prostituição, numa área de prostituição, eu confesso para vocês que eu pensei muito. Eu falei, meu Deus, o que será que vão pensar de mim, né? Vão achar que eu sou uma prostituta também, que eu estou aqui na casa, que eu iria estar na casa fazendo o programa, aquela coisa toda. Ah, mas também foi coisa de momento, viu, gente? Coisa de momento, depois eu já parei com isso. E eu falei para ela que eu queria sim, que ela poderia ver um dia, depois me ligar, marcar, que eu desceria com o catálogo e pronto. Mostraria tudo, levaria as coisas que eu tinha também à pronta entrega, e assim foi feito. Ela escolheu um dia da semana, falou para as outras mulheres, moças que trabalhavam na rua, e também na casa de prostituição onde ela trabalhava. Então, ela marcou um dia comigo, eu tirei o dia só para vender esse catálogo na rua e na casa, lá na zona. E assim foi feito. Desci, no dia marcado desci, vendi muito no catálogo para as moças nas ruas, e na casa de prostituição eu vendi também as coisas que eu tinha pronta a entrega, e eu vendi muita coisa também no catálogo para as mulheres que trabalhavam na casa. E é muito interessante, gente, porque assim, a primeira vez que eu pus o pé na zona, assim, eu confesso para vocês que eu morri de vergonha, sabe? Assim, falei, meu Deus, vão achar que eu vou fazer programa aqui, né? E então deu, sabe assim, aquele desespero, aquela preocupação, porque muita gente, né? A área de prostituição é muito movimentada. Ah, mas também já larguei para lá, já entrei, já fui mostrando os produtos, o que eu tinha, né? Eu tinha levado, então fui mostrando o catálogo. E
aquela senhora me apresentou a cafetina da casa, a cafetina comprou, as mulheres compraram, todo mundo gastou comigo, para vocês terem uma ideia. Então, vendi muita coisa lá. E olha como é isso, né? No começo eu estava super tímida, super preocupada com essa coisa de vender, né? E quando eu vendia no ateliê de costura, o negócio não ia, a venda não alavancava, sabe? Não dava grandes lucros assim. E aí eu passei então a vender para as mulheres, né? Para as prostitutas, e foram as melhores clientes que eu tive assim. Eu vendi artigos eróticos por 1 ano e pouco, e foi muito interessante, foi uma experiência inovadora. Gostei muito de ter trabalhado, eu gosto muito dessa coisa do erotismo, coisas eróticas, eu sempre gostei muito, então não foi difícil, embora a timidez, né, no começo foi um problema, mas depois aí também fui tirando de letra esse trabalho. E as minhas clientes, a grande maioria era prostituta. Eu nunca tive problemas com as vendas em relação a isso. Eu tive muito calote no meu ateliê de costura, vários clientes que eram clientes do salão me deram um calote, me deixaram assim na mão, compraram, não pagaram, eu tive que pagar, então eu tive prejuízo. Enquanto que com as prostitutas eu nunca tive problema, todas compravam, né, e pagavam direitinho, nunca tive problema, nunca tive calote com elas. Então, assim, foi as melhores clientes que eu já tive, foram todas prostitutas. Eu vendi muito na zona, né, e muito para as mulheres que trabalham com o sexo. Foi um trabalho assim diferente para mim, muito interessante. E quando eu cheguei na casa de prostituição, gente, para oferecer o catálogo erótico, para vocês terem uma ideia, tinha moças que queriam me agredir lá dentro, queriam bater em mim porque acharam que eu estava lá também para fazer programa. Ai, gente, é a rivalidade nesse meio, né? Aí aquela senhora que foi comigo, ela falou que não, que eu estava lá só para vender, eu era vendedora de artigos eróticos, então eu estava lá somente para vender os artigos eróticos. E chegou no fim, né? Graças a Deus que isso deu tudo certo. Aquelas moças, então, depois elas viram que realmente não tinha nada a ver, eu não estava lá para tomar lugar de ninguém, eu não estava lá para fazer programa para nada, eu estava lá somente para vender o catálogo. E depois desse mal entendido, passei então a frequentar a zona com mais frequência, porque eu tinha que levar os produtos, né? Elas escolhiam no catálogo tudo. Quando eu chegava, eu tinha que ir lá na zona levar esses produtos e distribuir para as mulheres que tinham comprado. E foi uma experiência incrível, muito bacana, aprendi muita coisa e, graças a Deus, não tive nenhum problema com as mulheres na zona, né, por conta disso. E foi uma experiência inovadora. E para vocês terem uma ideia, gente, olha só como que é esse negócio, né? O tempo que eu estava lá, tinha muitos olhares dos homens para cima de mim. Muitos homens foram conversar com a cafetina da casa, saber de mim, né? Se eu trabalhava, se eu estava lá para trabalhar, se eu atendia também. E aquela cafetina falou para mim, falou para eles, né? Que não, que eu era vendedora de artigos eróticos, que eu estava lá só para vender os artigos mesmo, e nunca me faltaram com respeito, os homens, né, nunca me faltaram com respeito. Muitos homens também que frequentavam aquele local acabou virando cliente, comprando para mim, porque muitos compravam, presenteavam também as prostitutas, enfim. Era clientes, né, fixo de várias, então eles compravam para dar presentes a elas, elas também compravam muito. Então, assim,
É curioso isso, né? Então, teve muito interesse ali, os homens ficaram muito interessados em saber se eu estava lá para trabalhar, para atender eles também. E outra coisa, a dona da casa cafetina, no qual eu entrava na casa para levar os produtos, né, os artigos eróticos, um dia ela me chamou e ela falou para mim: Gelsi, eu gostei muito de você. Você é muito atraente, você chama a atenção dos homens, você quer trabalhar na minha casa? Ela me fez o convite, gente, se eu queria trabalhar na casa dela, se eu queria fazer programa também, se eu queria atender os homens. E eu agradeci, claro, né, muito educada, agradeci ela, tudo, mas eu falei que não, que eu estava lá só para vender mesmo, que eu não queria. Mas mesmo assim ela falou: mas o dia que você quiser vir aqui, bater um papo, escutar música, tinha máquinas de som, né, aquelas que a gente compra a ficha, põe, e aquelas máquinas tocam aquelas músicas, né, então tinha a sala de música. Ela falou para mim o dia que eu quisesse ir lá, sem compromisso, para ficar na casa, nada, só para ir, tipo assim, 2, 3 dias na semana, ir lá, ficar um tempo, e depois sair. Eu poderia ir, a casa dela estaria sempre aberta para mim. Agradeci o convite, tudo, mas eu nunca fui. Não é ambiente para mim, né, gente? Eu respeito tudo, mas não é o meu mundo, né? Não é o meu ambiente, né? O ambiente que me faz bem, digamos assim, para trabalhar com isso, né? Trabalhar no meio da prostituição, no mundo da prostituição. Mas eu soube agradecer o convite com inteligência, com educação e tudo mais. E é isso. Então a cafetina gostou muito de mim, se interessou por mim, queria que eu trabalhasse na casa também, atendendo os homens da casa. E essa foi a minha experiência de ter sido vendedora de artigos eróticos. Foi uma experiência que eu não me arrependi. Aprendi muito com isso, né? Eu acho que todo trabalho a gente aprende, tudo é uma renovação, tudo é um aprendizado, e para mim valeu, só acrescentou na minha vida. E eu não tenho tabu com nada, tá, gente? Eu não tenho tabu com sexo, com gênero, com nada, tá? Sem preconceito, sem nada. E é isso. O importante de tudo é a gente saber fazer aquilo que a gente se empenhou em fazer da melhor maneira possível. Foi o que eu fiz quando eu fui vendedora de artigos eróticos. E esse relato acaba agora. Beijo.